Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um podcast. A gente gravou, inclusive, esse tema aqui de transição de carreira no ano passado. Foi bem interessante. A galera pediu pra gente trazer mais. E aí, logicamente, estou aqui ao meu lado, né? Ele, o Super Choque do Analytics. E aí, Luciano Fialho? Desculpa qualquer coisa. Como a gente não fez transição de carreira, Exatamente. a gente tá aqui pra perguntar, mas estamos com um casezíssimo de sucesso que já gravou com a gente podcast de cultura de dados, mas agora, finalmente, ó, presencialmente, aqui ao vivo, no nosso podcast, estando aqui na Analytics House Primeira gravando vez com a no gente. presencial, né? No Rio de Isso, Janeiro. no Rio de Janeiro. Real de Isabela Janeiro. Marinho, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Se apresenta pra galera, caso não te conheçam. Eu que agradeço estar aqui com vocês Que dois, isso. minha dupla querida, nessa terra boa aqui. Que isso, Que pra né? quem não sabe, com uma vista maravilhosa. Essa vocês vão ficar com inveja. Porque eu que vi aqui. No Só pra quem escritório. gravou, né? Só pra quem gravou. Mas, bom, pra quem não me conhece, vou me apresentar. Sou Isabela Marinho, trabalho aí há cerca de 7, 8 anos, mais ou menos, com Analytics. Mas venho de uma carreira prévia de jornalismo. Trabalhei cerca de quase uma década, pessoal, aí em redações. Deve fazer documentação como ninguém. Deve ter uma documentação invejável. Ó. Gosto de escrever, então- então documento, Mas, resumindo, né, como que eu vim parar aqui no universo de Analytics? Eu trabalhei em redação, como falei, e minha última experiência em redação foi num contexto digital. Então, eu trabalhava no G1, trabalhei 2 anos e meio aqui no Rio, na reportagem, depois fui Maneiro. para São Paulo para trabalhar com edição e distribuição de notícias. Uhum. Então, eu trabalhava em 2 telas ali, como um analítico trabalha, né? Editando a home do portal, com o GA de um lado numa Que tela e a ferramenta de edição de Maneiro. capa em outro. E também trabalhava como distribuição de notícias em redes, né? Legal. E a gente pensava, isso, tô falando, gente, de 2014, foi a época que eu comecei a Uhum. trabalhar usando métricas para fazer edição de conteúdo e para distribuição de conteúdo. Então, ali, naquela época que eu usava o GA em real time, Em real né? time, né? Pra ver Boa, fica da boa. onde que a galera tá vindo. Pode crer. Onde eles estão vindo mais do Facebook, eles estão vindo mais da home, que matéria que eles estão clicando Maneiro. mais, pra gente pensar como que a gente combinaria a relevância, né? Então, o assunto mais quente, com aquilo que estava dando audiência para o portal. A gente combinaria esses 2 pontos e a gente usava essa estratégia para, olha, tá bombando nas redes, vamos botar na home. Ou tá bombando na home, vamos jogar isso para as Maneiro. redes para ampliar essa audiência. Maneiro. E nessa época, eu comecei a tabular Excelzão. Olha aí. A gente acabou de gravar um podcast Excel também, Uhum. ó. Não sei se a galera já vai ter ouvido ou não, que a gente falou isso. O início de toda pessoa que começa a se desenvolver analiticamente ali é Excel pra caralho. É isso. Essa dupla imbatível, Google Analytics e Excel. Excel é para todo mundo. Sujar a mãozinha, tem que botar a mão nos dois, né? Também acho. Aí era o Excelzão ali para tentar. Vamos fazer testes. Então eu vou mandar isso aqui para mar aberto, essa notícia, e vou mandar isso aqui para um grupo específico, para um target só de mulheres, ou só para jovens, ou só para um determinado público. E eu ia testando. Quando eu jogo no mar aberto, acontece isso. Quando eu jogo num público específico, engajamento melhor aqui, Uhum. melhor ali, para começar a mapear que tipo de conteúdo fazia sentido para Legal. cada público. Eu já estava fazendo um teste Já. ali, de alguma Uhum. forma, né? E a partir dali eu falei, poxa, eu gosto muito dessa coisa de testar e de fazer Uhum. análise. Já gostava na época da reportagem de uma pegada mais comportamental, fazer comportamento Uhum. e tudo. E era um viés que eu tinha ali na reportagem. Eu falei, poxa, eu gosto disso, eu vou me especializar. Maneiro. Eu fui para São Paulo
com o objetivo de fazer uma coisa nova e estudar alguma coisa, ainda não sabia o que que era. E ali, fazendo isso no dia a dia, eu descobri. Maneiro. Na época eu comecei a assistir um monte de palestra, eu fui naqueles eventos de Social Media Week, comecei a ouvir e falei: "Pescar, vou pescar o que o pessoal tá falando aí para ver o que que eu tenho afinidade". E aí comecei a ouvir um monte de buzzword, né. Na época o povo falava de Big Data, que era um super negócio, assim, Revolução. revolução no mercado. Eu falei: "Ah, isso é interessante, deixa eu pesquisar". Eu fui pesquisar uma pós-graduação Uhum. e fui fazer uma de Big Data, era BI com Big Data. E cheguei na turma, era assim, 98% das pessoas eram vindas de ciência da TI, né? computação, TI, banco Pode de crer. dados, formação em processamento de dados, e eu lá, comunicação, né. Eu comecei a fazer o início da faculdade foi bem complicado, porque tinha muita coisa muito técnica que eu não tinha nem visto a cara Uhum. antes, então deu uma penada ali. Mas eu comecei a entender um pouco mais do todo, um pouco mais de arquitetura, um pouco mais disso, falei: "Ah, cara, talvez isso aqui seja um extremo da coisa, talvez tenha um meio do caminho". E daí eu comecei a procurar, trocar ideia com pessoas e comecei a ouvir mais da disciplina de Digital Analytics. Falei: "Ah, tem um caminho aqui de Digital Analytics, de dados, Uhum. de análise que talvez me interesse mais do que parte de arquitetura, do que soluções e tudo mais". Eu falei: "Bom, quando eu vou fazer essa migração, não foi simples, assim, porque eu pensei comecei a tentar fazer Uhum. essa mudança, mas era muito distante, eu pensava assim: "Eu vou trabalhar com BI de vendas, vou trabalhar com uma coisa, né, que eu não tenho nenhuma experiência, como que eu vou fazer essa migração?". Eu comecei a estudar possibilidades. Eu falei: "Ah, e se eu unisse o que eu já sei de comunicação para uma área de analytics?". Maneiro. Aí comecei a pesquisar oportunidades, e aí meu primeiro trampo, que eu quando saí da Globo para ir para trabalhar efetivamente com Uhum. isso, foi em 2017, que eu fui para uma agência de relações públicas para trabalhar com digital analytics para conteúdo. Então Maneiro. eu olhava o que E que ajudava a o potencializar que que eu poderia ali. potencializar de conteúdo, Maneiro. olhar ajudar o time de criação com o que está bombando, o que está gerando buzz para outros times, para concorrência, Uhum. trabalhava com Intel nessa época, então todos os players de tecnologia que eram concorrentes da Intel, o que que eles estão fazendo para Uhum. estar em evidência, para estar com as pautas relevantes em circulação, das pessoas falando. E aí tinha os pilares que a gente monitorava, então eu trabalhei com monitoramento, aí fui trabalhar com GI, fui trabalhar com várias outras coisas no dia a dia nessa Maneiro. época. Já mais dedicadona ali. E aí Isso. de lá, você foi galgando também só lugar pequeno, né? É. Como é que foi a trajetória depois da agência? Eu trabalhei, nessa agência, fiquei um tempo lá, trabalhei com Intel, trabalhei com Ford, trabalhei com Boticário e cada tipo de cliente trabalhei com uma vertente Uhum. ali de análise. E depois de um tempo eu falei: "Pô, eu acho que eu tô precisando ir pra uma coisa, uma pegada mais de mídia", porque eu não fazia performance lá. Uhum. Eu falava: "Essa coisa do conteúdo é legal, mas ela tem um limite", que a questão da reputação da marca, ela tem um Uhum. limite, até Perfeito. onde você pode realmente gerar diferença, construir Uhum. diferença. Aí fui trabalhar com mídia. Aí na época eu fiz um cursinho de Power BI, fui fazer relatório, construir, tinha um DB trabalhava comigo, a Uhum. gente trabalhava numa salinha em 6, assim, e trabalhava com relatoria para um monte de cliente. A gente fazia Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, tudo, e monitorava redes também com, Uhum. ferramentas, né, de monitoramento, e eu plugava tudo isso nos dashboards, e aí fazia pastel, né, fazia 20 relatórios de 20 clientes ali no Maneiro. mês, e eventualmente eu conseguia fazer uma coisinha diferente, eh, e ir numa profundidade maior, com uma Uma outra análise coisa. maior ali. É. Aí fiquei lá um tempo e falei: "Poxa, é legal, mas tô muito no pastel aqui. Tô precisando fazer uma coisa mais profunda para eu Maneiro. adquirir um pouco mais de experiência". Aí eu fui pra Ogilvy trabalhar com IBM, e a IBM tinha um pouco de
mais versatilidade, porque eu Uhum. trabalhava com o time de branding, trabalhava com o time de performance e, às vezes, alguma coisa ali com o time de planejamento estratégico. Uhum. Então eu conseguia ir vendo o dia a dia, vendo, como que as campanhas de mídia estavam se Uhum. performando, e a gente usava muita coisa da IBM, O Watson da vida usava ali. não, Nem não, tinha, né? não tinha o Watson, mas a gente usava mais, digo, ferramentas deles, a gente conectava um tablozão com Tá. eu trabalhei muito com Data Quality nessa Uhum. época, com Datorama, essa turma aí. E aprendi um bocado lá, depois lá dentro da UGM trabalhei com outros clientes, trabalhei com farmacêutica, trabalhei com BMW, trabalhei com algumas coisas lá. Aí saí de lá, fui trabalhar, fiz uns projetos, fiz um projeto para o Google como freela na Uhum. época, para o Gilberto, aquele Google Arts and Culture do Gilberto Sim, Gil. pode crer. Trabalhei na parte de Maneiro, ingestão de dados ali. maneiro. Porque E fiz quem um Quem freela. fez tá um freela ouvindo a pro gente? Google? Quem tá ouvindo a gente não gostaria de ter feito um freela pro Google? Tá de sacanagem. Aí fiz esse freela, mas nessa época ainda nem pensava que eu ia trampar lá, né? Maneiro. Tava só fazendo esse freela. E aí fui trabalhar em agência de novo, dessa vez cuidando já de um time de BI, gerenciando Uhum. Itaú e McDonald's. Eu não sabia que ia trabalhar com Itaú depois também. E saí de lá para cobrir uma licença maternidade no Google, que ia ser um troço super Uhum. curtinho, assim, 9 meses e tal. E fiquei lá, acabei ficando mais tempo, trabalhei, fiz esse contrato temporário, depois acabei ficando numa vaga lá, trabalhando com bens de consumo, e aí trabalhando um pouquinho mais com mensuração, modelo de Uhum. atribuição, olhando para Perfeito. algumas coisas com um pouquinho mais diferentes do que eu estava acostumada ali no dia a dia de agência. E, bom, nessa época do Google, fui trabalhar no Google em 2020. Nessa época do Google, eu criei o canal, criei o Data Analytics Forum justamente para falar de transição de carreira, para falar, de coisas que eu percebi que as pessoas estavam querendo entender um pouquinho, por onde começar, o que começar a estudar. E dali conheci um monte de gente, inclusive vocês, e mais recentemente fui para o Itaú para liderar ali algumas squads dentro de um time de engenharia, mas numa release train de Digital Analytics. É. Então a gente eu trabalho efetivamente com squads de ingestão e consolidação de Uhum. dados, para, né, bases de GA, bases de Google Ads, para os times de marketing, de growth, consumirem essas bases e conseguirem construir lá seus ponta a ponta, end-to-end de jornada lá de cliente. Eu acho que tá comprovado porque que a gente trouxe a Isa para falar de transição de carreira, né? Né? Eu acho que não só por ela ter uma experiência de transição de carreira de uma área que, inclusive, é jornalismo, que talvez não seja uma área tão ligada a exatas, mas além disso, porque olha a trajetória dela. Olha como é que é maneira essa trajetória dela, Sim, sim. no sentido de inspiração de um monte de gente que está querendo fazer essa transição de carreira. E por isso a gente vai fazer e perguntar muitas coisas aqui dentro. A Isa hoje, inclusive, está no Itaú, e eu não posso não falar do Itaú aqui, sem deixar um grande beijo e um abraço pro Caio Tramontina. Sim, meu Big Boss. Big Boss, também ex-Google ali. Exato. Caio, porra, Caio deve ter uma porrada de podcast com a gente aqui também. Tem pelo menos Amigo uns 3, nosso, fora Analytics Summit. né? amigaço nosso, tá lá com sua filhinha fazendo um monte de coisa maluca na máquina 3D. Vai fazer um aninho, filha dele Vai fazer um agora. aninho, palmeirense. É. Um beijo pro Caio também aí, pra deixar registrado aqui. Antes da gente começar a fazer as perguntas pra Isa, né, Luciano? A gente tem que dar um salve rapidinho pros nossos patrocinadores. É isso. Exatamente, Tem ó. que dar uma moralzinha aqui. Galera Forte, que... Coffee Mais, Drip Ó. Coffee. Esse Drip Coffee aqui, mas tem Drip Coffee, tem cápsula, Cápsula, tem café em grão, café em grão. pó. Exatamente. E aqui na Você descrição... ainda pode comprar uns souvenirs ainda. Tem umas Isso, canequinha, canequinhas, maneiríssima. camisa. Tem... Ó, eu já camisa. tomei, porque eu recebi no brinde da Analytics Summit. É bom, é gostoso. E vai ganhar outro hoje no final, tá? Ó, Mas, ó, o Drip Coffee, que é essezinho aqui, o que eu mais gosto é o Arara, que tá ali, um laranjinha, que eu não lembro o nome, que é o Classic, se não me engano, e o azul, que é do Ricardo alguma coisa também.
que são muito bons os drip coffees. Eu me ferrei na minha vida, me ferrei não, porque a Coffee Mais é nossa patrocinadora, bom. então eu me dei bem. É. Porque todo dia de manhã eu tomo meu dripzinho ali, ó, aguinha Eu gosto do quente. café da Brahma, muito bom. É bom também É o bom. café da Brahma. E quem quiser, 20% de desconto aqui na descrição do Exatamente, meu podcast. É parceiro. só clicar que a Métricas Olha, Boss só vai queria aqui cafeinizar. pra lidar com bugs do GA4 aí, galera. Você tem que tomar muito Tem que café. tomar Agora ela café, pode viu? falar, né? Agora ela pode falar. Ela não tá ex-Google, tá ligado? Pô, Boa só dizer demais. que pra lidar com esses bugs aí, café Tem é que ter necessário, muito hein? Lembrando também, Lúcia, que para me ajudar nessa pauta aqui, eu não montei sozinho, montei junto do meu assistente virtual, que eu orgulhosamente estou chamando de Jarvis, que é a Copybase. Exatamente, A ferramenta de inteligência artificial para profissionais de marketing no geral, tá? Te ajuda a criar a porra toda lá, conteúdo, script de vídeo, Inclusive me ajuda, ó, com a a pauta aqui. montar a pauta da gente Eu aqui. peço lá, ó, Jarvis, por favor, escrever tópicos a serem abordados em uma transição de carreira para Analytics. Ele lança Você ainda e pode eu colocar para um desenvolvo. podcast, para um isso? podcast, e aí ele te dá um contexto de perguntas diferentes. Exatamente. Aí eu fui, ó, olhando aqui, perguntas, fui adaptando, Aí você só filtra, vai mexendo, adaptando, puxa uma referência daqui, Exato. outra de lá. E o que é maneiro lá é que você pode utilizar para poder gerar conteúdo. Eu Isso. só vou falar isso porque eu não posso falar mais nada. E a galera que quiser, ó, linkzinho na descrição para você também conhecer mais sobre a Copybase e te ajudar em várias outras coisas, como Copy, que é o próprio nome deles, como funil de marketing, como estratégia de marketing, entre outras frentes. Dá para Fora fazer isso- muita coisa lá, mas eu não posso contar. Fora isso, tem mais 2 patrocinadores que a gente tem que dar um salve aqui. Patrocinador número 1 é que não existe lugar melhor neste Brasil varonil para a pessoa aprender sobre Digital Analytics que não Métricas Boss Prime. É isso, minha Porra, gente. Vocês estão lá arrasta pra inscritos? cima. Estão Ó, fazendo os cursos? Quero Eu ver. quero ver também, porque até eu terminei o de Excel outro dia, 7 horas e caralhada de curso, meu irmão. Exatamente. Fiz o curso de cabo a rabo, ó, tem muito treinamento lá dentro, inclusive GA4, BigQuery, entre outras. Agora treinamentos também de verticais, GA4 para mídia paga, Google Analytics, Digital Analytics para lançamentos com a Gabi do Tô Novo gravando Mercado. nesse momento, sei que vai ficar datado, Curso mas eu tô GTM. gravando o curso de GTM agora, específico para GTM, depois vai ter um GTM para mídia paga, então vai Mais de ser... 20 tem bastante treinamentos. coisa para fazer. Corre na descrição e aproveita a promoção vigente do momento do podcast aqui. Corre na descrição. E para finalizar, se você quiser ter camisas igual a minha aqui, ó, Kill the Hype, camisa igual a do Luciano, Analytics e conversão, e métricas e boss, ou Analytics e cafeína, e menos achismo, Page view ao caralho. Page view ao caralho, e camisas e casaco da Métricas Boss. A gente tem a parceria de, depois de tanto pedir, a gente conseguiu mimos. Temos um pica-pau da reserva agora que patrocina a gente com a nossa lojinha da Reserva Inc. Exatamente. E a galera que ouve o nosso Boa. podcast aqui tem R$20 de desconto para comprar qualquer camisa. Ó, Linkzinho na Mandar descrição. uma eu indireta vou pro comprar seu um chefe casaco, porque eu sou segunda-feira. viciada Porra. em casacos. E o casaco da MB é bonito. Ó, A gente vai eu fazer um quero. menos achismo dados também. Boa. Casacão maneiro. E, Boa. ó, a camisa sai de R$ 99,90 por R$ 79,90. Eu tenho a minha, que eu ganhei. Você comprava. Você é diferente, você tá no patamar VIP, né? É, Você tem chique. caneca, camisa. Pô, você tem essa tudo. aqui, ó, do episódio 100. Tá compadre, pensando tá o quê? maluco. Então, dado o jabá time aqui, vamos agora às perguntas que a Isa já se apresentou, deixando uma inspiração para muita gente aí que tá ouvindo a gente, porque eu tenho certeza que nesse momento do podcast tem gente que trabalha com Digital Analytics, mas talvez não seja 100% focada. Tem gente que trabalha com Digital Analytics, mas está fazendo uma transição ali, quem sabe pegando um freela. Tem gente que trabalha com mídia paga, e-commerce, produto e usa alguns Digital Analytics na prática e talvez queira se especializar. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você considerou avaliar essa viabilidade de carreira aqui para Analytics e como que você avaliou essa transição? Tipo assim, beleza, era uma coisa que você gostava, era uma coisa que você queria, você explicou muito bem aqui, mas como é que você viabilizou e avaliou assim, cara, eu tenho futuro nessa parada. Tá. Não só eu tenho pelo que eu quero e eu vou estudar e me desenvolver mais para isso, mas também porque é uma carreira que vai ser Não é o Flash que vai morrer daqui a pouco. tá ligado? Não, é uma excelente pergunta, pessoal, porque isso também, talvez ali na introdução eu não tenha comentado, mas é claro, eu adorava trabalhar com jornalismo e eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu via ali uma coisa muito engessada e com pouco caminho de crescimento. Por que eu tô falando isso? Porque eu via as redações mais enxutas, eu via cada vez um único repórter fazendo 1000 coisas, né? E eu falava, cara, eu tenho 20 e poucos anos aqui. Eu não quero mais. Eu trabalhava, né? Natal, Ano Novo, feriado,
Redação é carnaval, punk, né? madrugada na Sapucaí aqui, fez vários Morreu anos. alguém, fudeu, tem que correr. Trabalhei ano Somente- novo na praia de Copacabana, sóbria, até as 4 da Sóbria. manhã. Sóbria. Sóbria. Até as 4 da Carnaval, manhã, que vendo as merda. pessoas brigando ali, né? Eu falei, bom, ok, eu gosto de fazer isso, mas eu nunca, talvez daqui a 10 anos eu Eu não também queira, não gosto. não queira estar fazendo isso. Então eu quero pensar numa coisa que eu tenho um pouco mais de possibilidades de futuro, Uhum. né? Foi o que eu pensei naquela época, pro Legal. meu gosto ali. Lógico. Falei, cara, quero estudar e tal, e vejo que isso é uma área em ascensão, uma área em crescimento. Por Uhum. quê? Eu estava vendo o comportamento digital crescer, estava vendo o comportamento, né, a chegada dos celulares, dos smartphones, das coisas mudando a nossa maneira de se relacionar e de consumir, né? Uhum. Então, né, o e-commerce naquela época ele não era avançado como é hoje, mas Perfeito. olha como cresceu, né? Uhum. E de lá para cá, eu fui entendendo essas possibilidades e me assustei até positivamente, me surpreendi positivamente. Na pandemia, né, cresceu 500% vagas de analytics. Absurdo. Absurdo, acho que foi a profissão que mais É. cresceu. E, claro, eu não tô querendo romantizar, eu sei de tudo que tá acontecendo, né, gente, nesse momento que a gente tá Uhum. vivendo agora, de layoffs e tudo mais. Mas isso tem a ver com a maneira como o mercado se Uhum. comporta, não tem a ver com a profissão, Perfeito. né? Tem a ver como o mercado tá reagindo a crises econômicas, está reagindo a super salários, que eles Uhum. consideram super salários, né? E estão querendo botar um limite nisso, mas não significa que essas profissões não são necessárias e que não Perfeito. continuarão sendo. Então a gente tem que continuar estudando, se preparando, né? E uma coisa, quando eu estava fazendo essa transição de carreira, um camarada amigo meu, Pedro Rocha, que agora está lá pela Alemanha, mas nessa época ele morava aqui no Rio, a gente era parceiro de tomar cerveja na Praça São Salvador. Pedro me falou, Pedro sempre foi um cara que estudava inteligência artificial desde aquela época, ele Legal. trabalha para empresa gringa hoje e tal. E eu sempre trocava ideia de tecnologia com ele. Uhum. E ele falou uma coisa para mim naquela época, que eu estava estudando, que fez sabe quando dá um twin no teu Tô cérebro ligado. assim? Ele falou o seguinte, ele falou: "Cara, no futuro breve, nós não venderemos carreiras, nem construiremos carreiras. Eu não vou falar, eu sou Isabela, eu sou analista de dados e tudo Uhum. mais. Olha, eu sou Isabela, eu consigo mexer, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu vou vender um conjunto de habilidades. Boa. Tenho esses hard skills e tenho Soft soft skills. skills. Por quê? Porque a velocidade, e vocês, cara, que estão aqui, né, uma década trabalhando juntos e que olham para ferramentas de analytics em geral, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, que nós temos de nos adaptar e evoluir de acordo Sim. com a tecnologia. Chegou o GTM, não tinha o GTM, você aprendeu o GTM. Uhum. Chegou agora o GA4, mudou toda a maneira de coleta de dados, você Optimize estudou, morreu. Optimize e morreu. Agora o Google vai É. integrar uma ferramenta de A/B teste com o Isso. GA4. Então, assim, a gente vai desenvolvendo as habilidades Uhum. para mexer e entender como o ecossistema está mudando. Perfeito. A gente não tem, né? Se você perguntar para mim, pô, o que vai estar bombando daqui a 5 anos? Eu não tenho uma menor Menor ideia. ideia. E nem ninguém que disser para você que tem, vai estar mentindo, Cara, porque em 5 anos muita coisa muda com a velocidade da tecnologia hoje, eu acho que né? tá perfeito ter um exemplo que pode dar uma visibilizada pra galera. O World Economic Forum, ele sempre fazia as profissões do futuro e falava as profissões dos próximos 5 anos. Ele agora faz isso a profissão do ano 23. É Do isso. ano de 22. Tipo, ele não fala a profissão dos próximos 5 anos. Inclusive, uma das profissões do ano de 2023 é justamente a profissão que a gente tem como Digital Analytics aqui dentro. É Então, uma isso. das profissões que tem esse ano 2023 ainda, e pensando talvez até 24 ali, que pode se tornar outras grandes profissões aí vindo, mas porque segundo o World vai Economic demorar Forum, para formar uma galera vai demorar, na lógico, mas quantidade que o mercado precisa mas e uma demanda, né? das É carreiras, isso. entre aspas, do futuro é essa, né? Eu concordo 100%, né? Não dá mais pra gente pensar no longo prazo, a gente vai sempre Uhum. pensar a curtíssimo. E é isso, por mais que a gente tenha essa demanda imediata, Uhum.
você precisa formar profissionais Uhum. para isso e você precisa, conforme você tá formando esse profissional, as tecnologias estão aqui no paralelo mudando também. Uhum. Então, o Luciano falou isso aqui ainda agora, ele: "Tô fazendo curso de GTM que vai ficar obsoleto, porque eu vou ter que gravar um Sim, outro". sim. E é assim, e a gente que E é vai isso, trabalhar só se acostuma porque não tem o que fazer. exatamente, a gente vai precisar o tempo todo estar desbravando, estudando e seguindo, né. Opa! Tá curtindo o conteúdo aqui? Tem muito mais dentro do Métricas Boss Prime, nossa plataforma de ensino sobre Digital Analytics. São mais de 20 cursos, 200 horas de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, para você assistir quando e onde quiser. Você vai aprender na prática com professores de verdade, com experiência comprovada, com mais de décadas de atuação dentro do mercado de Analytics. Você vai aprender sobre Google Analytics 4, Looker Studio, Tag Manager, Firebase, Mixpanel, Amplitude e as melhores ferramentas do mercado. E sabe quanto que você vai pagar por isso? Menos de R$1,50 por dia! É brincadeira esse preço! Corre agora mesmo em prime.metricasboss.br ou corre aqui no link da descrição para assinar agora mesmo, antes que o preço suba e a gente entenda que isso que a gente tá fazendo é uma loucura. Já assinou? Então bora voltar pro podcast. Isso também, de alguma forma, se adaptou ao que eu gosto pela minha... Eu não gosto de trabalhar muito tempo numa mesma coisa, que eu já fico com aquele comichãozinho de aprender uma coisa nova, né? Então, essa profissão perfeita por isso, porque Porque vai vai de dar tudo momento. quanto é lado. toda hora você tem que ir lá Sua caneca estudar. e seu coffee mais do lado e respirando pela nova atualização que saiu. Respirando pela nova. Que você nem tem uma previsão de. Você nem tem. Pelo sabe? novo bug que acabou de Exatamente. surgir. É isso. Agora, depois de um tempo, você passa a lidar melhor com os desesperos e com as coisas, né? Acho que isso é uma coisa Processo de Uhum. amadurecimento. amadurecimento, né? Você não vai querer achar que você vai resolver tudo do dia para noite. Você passa também a lidar de outra forma com a ansiedade do cliente, que também vocês sabem como é, não é É fácil. isso. Que isso? Nossa. Tudo tranquilo, né? Que isso, só faço terapia. Mas tá É. Mas o que eu queria é deixar claro para as pessoas que, apesar do cenário de 2023 que estamos vendo, as possibilidades continuam múltiplas. Uhum. Você continua lá, vai lá no Telegram, tem um monte de grupo de vaga, a gente tem vaga Tem mesmo. todo dia, todo dia. dia, todo dia. Tem mesmo. Inclusive, eu conheço uma empresa que acabou de contratar 3. Então, tô sabendo também. E aí, pessoal, cara, e aí ninguém tá querendo ser vendedor de ilusões, tem que estudar. Tem que ir lá assinar o Métrica Boss Prime, estudar, fazer os cursos, aprender. Ninguém vai virar o cara da Analytics do dia Não. pra noite se não estudar, se não aprender. Exatamente. Tem que estudar. Eu acho que isso é exatamente um ponto do que a gente ia falar sobre a ansiedade, porque na sua frente aqui, no teu case, você viu uma viabilidade em cima de alguém que também já tinha experiência, já falava com você, então você teve, querendo ou não, um amigo, né? Normalmente que as pessoas têm é um amigo, um mentor, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um colega, um chefe, que te mostra uma visão pela maturidade que tem daquela área. Isso. Você viu que era interessante e, ao mesmo tempo, você estava num estágio de não conformidade. Você não estava conforme com o que você estava vivendo ali, querendo ficar no jornalismo, você estava falando, cara, acho que começou a bater em mim assim, um desejo de querer mudar isso, né? Então você mudou essa tua situação, que era atuar ali, não que você não goste, que acho que te ajuda e é Sim. uma habilidade que você deve ter Sim, até hoje executada para suas documentações devem ser maravilhosas, sim. por sinal. E ao mesmo tempo você viu uma visão de alguém que te deu um parecer de oportunidade, Isso. de visão do que você teria na frente Isso. ali. E você falou, cara, então eu vou correr aqui. E aí quando você toma essa decisão, Isa, como é que você conseguiu lidar, cara, principalmente com medo e ansiedade nessa transição aqui? E como é que você fez isso olhando para Digital Analytics? Porque o que eu penso hoje, eu vou tentar olhar o meu retrato aqui, né? Cara, eu era um moleque de escola técnica de eletrônica que queria fazer faculdade de tuning de carro. Eu não sei nem dirigir, eu tinha carteira agora. Então, são totalmente Como a vida perdido. muda, né? Totalmente Tamo perdido. junto nesse aí, também não tenho É, CNH, por isso ó. que eu venho lá de Araruama, Ó, de São Pedro, de Blá Blá. Eu só queria fazer negócio de tuning de carro porque eu jogava Need for Speed, verdade seja dita.
Verdade seja dita. Mas aí, pô, me encontrei numa área com 16 anos de e-commerce, analisando dados do call center, vi que aquilo era maneiro. Poxa, eu tive um primeiro case ali com 16 anos sobre a questão do CEP adaptado ao sistema da Americanas, que na época não era usado, no televendas. Achei aquilo foda. E eu sou um cara que tem uma habilidade na cabeça de que não aceito as coisas porque alguém falou, porque tem uma explicação, e eu entendo que isso é uma habilidade maneira pra mim, e eu não tive uma transição. Eu fui sendo levado para a Uhum. área de analytics. Mas o que eu entendo hoje, que muita gente que está ouvindo a gente deve estar passando por isso, que é, beleza, eu quero fazer a transição. Mas como é que eu lido com o medo dessa transição? No sentido de carreira, contas, no sentido Aham. de talvez eu seja sênior numa profissão e talvez eu venha a ser Júnior júnior em em outra. outra. E Uhum. como é que eu lido com esse medo aqui, com essa ansiedade que eu quero chegar à senioridade lá também? Como é que Claro. você fez isso na tua prática? Essa é uma questão super boa também, porque bate, e eu acho que bate nas pessoas que vêm perguntar, que vêm trocar. Exato. É, Acho que a primeira coisa que você tem que ter ali é uma alinhamento de expectativa. exatamente. Assim, quando você vai pensar, né, trocar uma coisa por outra. Cara, no meu caso, eu não tinha uma família, eu não Uhum. tinha filhos, mas eu tinha contas, né. Eu já morava, me banco desde os 17, 18 anos, então assim, naquela época, pra mim era inegociável um Uhum. salário que eu pudesse me bancar. Eu não No mínimo podia isso. eu não podia abrir mão disso, né. Então, eu falava assim: "Ó, pra mim tudo bem se eu fizer uma coisa lateral". Eh, eu Ao posso mesmo tempo que eu trabalho aqui, pego um freela acolá. não, não, ou uma mudança lateral, tipo, eu Sai preciso pro ter mesmo eu status. posso sair para o mesmo estágio de salário. Uhum. Cargo não me importa, eu posso ir para um cargo mais baixo e tudo mais, mas assim, manter pelo menos a grana ali. Pra não me prejudicar. Exatamente. Perfeito. E aí cada um se adapta à sua realidade, se você puder topar ganhar menos, tá tudo bem também, gente, acho que isso não é demérito nenhum, Eu também tá. acho que Acho que não. não. Eu acho que É, aplicar a sua realidade, as coisas que você tem. exato. Não existe receita de bolo pra transição de Não. carreira. A gente tá Não. dando os exemplos aqui Exatamente. pra você se inspirar e Mas, criar o tua assim, forma. pensando em mudança, eu fiz uma mudança que foi lateral em termos de grana, Uhum. não fui ganhar mais nem Uhum. menos, eu saí de uma carreira CLT para ir para uma PJ na época, Uhum. mas em termos de ganho líquido era mais ou menos a mesma coisa, Uhum. pouca coisa a mais que eu ganhava, mas fui ser, mais júnior ali no dia a dia do que eu estava fazendo. E de fato, eu acho que eu tinha alguma senioridade para lidar com algumas coisas, mas pra botar a mão na massa, gente, eu foi do zero, eu comecei a fazer, sabe assim, eu não tinha super. Nossa, eu lembro do Thiago Baroni, que foi um cara que me ajudou pra caramba na época que eu fui pra essa agência de PR, a Burson Marsteller. Cara, eu não sabia fazer uma tabela dinâmica na época, o cara me ensinou a fazer tabela dinâmica, me fazer sabe assim? Uhum. E ajudou pra caramba e dali eu fui pegando e estudando, estudando, sempre sem deixar de estudar. Uhum. Mas, pô, me sentia júnior em várias coisas. Outra coisa, interface com o cliente. No jornalismo eu ia pra rua entrevistar as Uhum. pessoas, eu já tinha entrevistado, eh, feito entrevistas muito sérias, já tinha entrevistado governador, já tinha entrevistado Ah, que isso. Isso tá na presidente. televisão? Tem, mas não tem nada que você vai gostar mais do que eu entrevistando o Zeca Pagodinho, vou te Mentira! mandar. Pô, se dá uma moral, você Que entrevistou isso? Deus do Eu pagode. juro, bota aí, Meu Isabela Deus Marinho do G1, céu. Zeca Pagodinho, você vai ver eu Tá, na entrevistando ele lá em moral. Xerém. Parei com isso. Eh, Puta que pariu. mas então assim, eu já tinha alguma senioridade para algumas coisas, mas pô, interface com o cliente eu tinha zero. Como que eu lido com o cliente? Como que eu falo? Como é que eu me porto? Como que eu apresento um relatório? Tudo isso eu fui aprendendo ali, no dia a dia, fazendo, aprendendo, tomando porrada, levando É. levando esporro e bora lá, refaz, se recompõe, reorganiza e faz. Tive poucas orientações de líderes nessa época. Uhum. Isso eu acho que para gerações mais recentes é uma coisa que é legal, porque você já formou algumas lideranças nessa Uhum. área, né. Naquela época era menos, então, às vezes eu ficava meio em apuros, assim, e bora, vamos fazer. Uhum. Mas você falou uma coisa sobre medo e ansiedade, que são importantes, e
Cara, o medo vai com medo mesmo. É isso aí. E pensando numa transição de carreira onde eu sou sênior numa determinada. Pô, você era sênior, por exemplo, jornalista. Pô, é muito mais fácil para um sênior jornalista ser júnior do que um cara que era júnior só e é júnior sempre. Porque o conjunto de soft skills que você vai adquirindo enquanto sênior em outra profissão Cara, isso que eu ia serve falar. para as outras Exato. aqui do outro lado. E você, no ruim de tudo, por já ter trilhado um caminho onde você agora é sênior, você sabe o caminho, as coisas que você tem que executar na trilha que Isso. vai te favorecer em, tipo, ó, peraí, beleza, vamos imaginar, tipo, que eu não quero mais programar na minha vida. Eu quero, sei lá, vender seguro de carro, tá ligado? Isso. Assim, ainda assim, eu consigo trilhar um caminho muito mais rápido pra eu ter então, uma senioridade em outra profissão. Isso. Sacou? Isso me leva até uma pergunta fora do tópico, mas que eu acho que é maneiro de falar, é que a gente basicamente tem uma situação que, por exemplo, isso que você chamou de senioridade, eu chamo de maturidade. Também. Acho que E- caminham juntas, né? E você ter uma maturidade numa determinada carreira, quando você troca de carreira, cara, é muito mais difícil você construir soft skill do que hard skill, cara. É. Verdade ou não, Com na certeza. Métricas Boss, a gente ensina no Prime, a gente ensina uma soft skill, que é oratória. Uhum. Fora isso, você ensina hard skill. Então, sendo bem honesto, qualquer pessoa que sentar na cadeira e estudar vai conseguir fazer. Não, e hoje Agora, em dia, com a soft caralhada skill- de curso que tem na internet, você É, consegue, agora, e com soft conteúdo skill, cara, gratuito que você tem, a hard skill é muito mais simples Muito de mais você simples. aprender. Lógico, porque a soft não Porque- estamos skill dizendo que é fácil, não é fácil. mas entre Mas uma e porque outra... você aprende na repetição. A hard skill Exatamente. você aprende na repetição. Exatamente. Não, e quando a merda do exatamente. dado tá coletada errado, você vê, caralho, fiz merda e a merda é por causa disso. Sacou? É. Se você não só desiste e sai. Agora, a soft skill não, você deixa pra depois. Eu acho que É. tem Você vai um largando, ponto sabe? interessante sobre isso. A tua maturidade de jornalista, nas habilidades comportamentais, as soft skills, talvez te deu um gás para você conseguir a tua senioridade na outra área mais rápido. É isso. E você ir aprendendo, né? As bolas que você, Exato. né? Que guerra que tu quer comprar Guerra ou que quer não. comprar. Cara, o você que me que vai ensinou isso, sabia? fazer. Você falou isso uma vez num podcast Foi de e virou cultura pra de minha dados. vida. Foi de cultura de dados. Você tem que aprender em que guerra você quer se meter, sacou? E Fala virou. assim, essa aqui, amigo, hoje não. Essa aqui vou Essa daí dormir deixa sem. pra lá, Essa tá bom. aqui, vamos. Você tá certo agora. Daqui a pouco eu te provo que você tá errado. Exato. E eu acho que essa maturidade ela é constante. Você vai aprendendo, né? Você vai. Aí outra você se livra, e depois você vai entrar numa casca de banana e Sim. fala, putz, eu já sabia disso, cair nessa de novo. Na próxima eu não vou cair, Sim. né? E eu acho que é super interessante isso, porque isso ajuda você num caminho, numa próxima carreira. Sim. Agora, ansiedade, cara, Cara, isso- aí cada um vai lidar de uma forma. Eu demorei muito tempo para entender na minha vida, assim, eu juro pra você. Tô aprendendo isso no ano de 2023, tá? Eu tô aprendendo isso no ano de 2023. Cara, você precisa equilibrar a sua vida. Você precisa fazer uma coisa que você gosta, que não tem nada a ver com trampo. Você tem que relaxar com qualquer coisa. Ah, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ir na praia, eu gosto de. Não interessa. Alguma coisa que você faça que te desconecte daquilo por um minuto, por alguns minutos, pra você. Cuidado com alguns minutos, porque É. eu fico 16 Não, horas. mas- Não, tô falando assim, tipo, pra reduzir a ansiedade, pra você Com certeza, conseguir. Porque senão você fica Você fica ultra mega responsivo e uma hora isso vai te prejudicar, Sim. Com certeza. porque você tá. Isso, Uma hora a então, conta chega. chega. E eu acho que a nossa geração, que são os millennials, eles não têm uma pressão tão forte nessa ansiedade. Não tô dizendo que não tem. Uhum. Eu tenho ansiedade, tô na terapia pra isso, né? Mas a gente não tem uma ansiedade como a geração Z. A Uhum. geração Z é uma geração que veio dos stories de 15 segundos. A É. geração Z é a geração que veio dos nanodegrees, que é tipo uma A gente formação ainda viu a fita toda cassete, fatiada. né? A gente A gente ainda viu a viu fita cassete, o DVD. tinha que rebobinar, sacou? Tinha, A gente ainda esperava o episódio sair na semana que vem. A gente... Peraí, sacou? a gente lia jornal pra ver que filme ia sair no cinema. Não, brother. você via isso. jornal pra saber se o bonequinho tava aplaudindo, tá ligado? Em pé. O Globo Então a chorou, gente- o Globo riu, o Globo A gente agradeceu. veio de uma geração que tem ansiedade pra caralho, não vou dizer que não, mas a geração Z é uma geração que quer, com 21 anos, estar morando sozinho, com um carro, dependência financeira e rico.
Aí a galera, E aí fudeu. sinto muito, mas aí a sua Você não tem. expectativa é muito A não alta ser e que o você tombo vai começou. ser A não ser que você também. tenha começado a estudar com 12 anos, é muito Não, difícil que você não. esteja. Um alinhamento de expectativa acho que é muito importante nesse Com cenário. 12 anos e a maturidade de É, 30, né? Não, é importante, inclusive, exatamente. de salário. É, Exato. não, tem que botar a bola no chão e entender que, cara, Perfeito. a vida que o influencer vende pra você, que ele com 21 anos tá viajando pra Maldivas, desculpa, não é a realidade da maioria das pessoas, não E eu é. gosto sempre de dar uma zoada. Pega o CPF dele e joga no Serasa. Porque ele pode estar em Maldivas porque se endividou todo pra estar. exatamente. Com que custo ele tá em Maldivas? Aqui nome sujo, ele tá em Maldivas. Então, assim, tem que ir com calma, porque Sim. As coisas levam Cada um tem o seu tempo. tempo. As coisas Mano. levam E tempo. acho que é coisas- respeitar também. Eu não comparar. Eu sei que cada um tem o seu tempo, mas acho que num cenário geral as coisas levam tempo. Sim. Acho que o mercado de tecnologia traz um pouco dessa ansiedade no geral por causa desses saltos de avanços que o cara tem por mérito Sim. ou não tô Mas julgando, mas por mas isso que o que eu cara pula de falei. salário 2, 3, 4, 5 vezes Você vê no os ano, layoffs sacou? agora que estão começando a prestar atenção que o negócio ficou meio perdido. Exatamente. Mas aí que tá, quando eu falo nessa questão da gente não vender ilusão. Sim. Porque daí você entra lá, tipo, o cara fala assim, não, porque você vai fazer isso aqui, e aí você vai estar ganhando um salário de 20 mil reais, não sei o quê. Calma, galera. Calma, muita calma. Não é assim, as coisas não são assim. Você precisa de maturidade, porque ninguém vai pagar. Isso você vê muito, principalmente com o desenvolvedor, né, na bolha dev ali. As pessoas até pagam um super salário Uhum. para um dev com bastante hard skill. Mas você pode pesquisar aí, galera. Podem pesquisar o que eu vou falar aqui. O RH já sabe. Você contrata pela hard e Demite você pela demite soft. pela soft. Porque a galera não tem maturidade Sim. para segurar um rojão, Sim. cara. Sim. Às vezes a galera pega três trampos simultâneos Sim. e não dá conta. Sim. Pô, É. isso não é perene, Sim. você não vai construir nenhuma solidez com isso, entendeu? Você vai Cara, construir uma coisa que vai morrer dali a 6 meses. Exato. E se você tá pensando em futuro, você tem que pensar que as coisas precisam ser duráveis a longo prazo, não 6 meses. O que adianta você ter 3 empregos durante 3 meses e dali na frente você não ter nenhum, porque Sim. tá queimado? Não, e respeite seu Entende? tempo. Acho que tem uma parte que é importante, respeitar o seu tempo, mas ao mesmo tempo você não fazer corpo mole. Não tô dizendo pra você com 30 anos decidir o que você quer da sua vida. Talvez seja um momento que você vai ter que acelerar demais. Mas não é isso, mas é respeitar. Por exemplo, não é porque eu falo, por exemplo, aqui, que eu comecei com 16 anos, que você tem que começar agora, se tá com 16 anos ouvindo a gente, pensar no que você tem que fazer. Cara, eu fazia uma escola técnica para me preparar para o mercado de trabalho e veio a oportunidade que veio a calhar na minha vida de ter sido a oportunidade da minha vida. De ter eu encontrado ali um match no que eu queria fazer pra minha vida. Só que também eu tive que fazer renúncias. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu deixei de jogar bola, deixei de ir pra festa com meus amigos. E não foi algo que eu gostaria de ter deixado. Eu gostaria de continuar sendo jovem com 16 anos. Claro. Mas depois eu consegui trocar de emprego e tal. E acho que uma outra parada pra gente até falar de estabelecer assim, passos pra essa carreira, o que você poderia falar pra pessoas que querem migrar para Analytics e seguir um pouco do exemplo que você falou, o exemplo da gente que a gente fala aqui, eu daria, inclusive, que acho que o primeiro ponto que você pode fazer é tentar pegar freela, cara. Porra, vamos pegando freela, criando a tua casca de hard skill ali no freela, cobrando mais baratinho, ou às vezes fazendo de graça, e o pagamento é você poder errar sem ser cobrado. Sacou? Tipo, eu fiz muito isso na minha vida. É um ótimo caminho. Você precisa estar exposto alma na massa. E você precisa estar exposto, e você vai estar exposto ao erro, né? Então, se você faz um combinado desse, pô, faço esse Exato. trampo pra você por um valor simbólico e tô exposto aqui ao erro, mas tô aprendendo junto com você, a gente vai Isso crescer aí. junto, beleza. Ou, cara, vou fazer um freela, Faço um projeto, faço entrego, um vamos projeto, embora. entrego, é isso. Ou, cara, tem meu namorado da minha prima, ele tá numa transição, ele formou em engenharia, ele tá fazendo essa migração agora.
E aí eu ajudo ele, eu faço mentorias com Uhum. ele, com o que ele precisa estudar e tudo mais, Uhum. mas, pô, ele tem uns amigos que têm um aplicativo. Aí ele faz um job lá para o aplicativo do amigo, ajuda o amigo, faz a mão na massa, não ganha por isso, mas em troca ele coloca lá no LinkedIn dele que ele Sim. tá com E que experiência fez um empresarial. projeto Exatamente. real. É Tipo, Exato. isso. isso Na hora tem... do currículo, É. você tem uma experiência comprovada. Exatamente. Então, assim, ele não deixou, ele tampa com outra coisa, ele É. faz outra coisa para se manter, não Uhum. trabalha na engenharia, Mas trabalha... tá absorvendo a hard skill e a casca Isso. de ter um background de informação ali. Ali. E o soft, pô, ele trampa com o público, ele ganha ali, ele atende, Exato. lida com cliente, lida com um monte Exato. de gente, tá trabalhando isso também. Exato. Então eu sempre falo isso, a gente não pode esquecer o que os outros empregos, que nada tem a ver com o Uhum. técnico, também nos Agregam pra nos caralho. É o que agregam. mais te ensina. É. É aquele lance, né? Como você. A gente fala muito isso na área de tecnologia, que é independente da sintaxe que você está utilizando, Uhum. da linguagem que você está utilizando, o que te ajuda mais é você aprender a lidar com o time de marketing quando você é desenvolvedor. Porque Uhum. os caras vão pedir um monte de coisa e você tem que explicar para alguém que não é técnico algo Uhum. técnico. Então, assim, você vai aprender isso talvez numa outra profissão É. até. Essa A minha faculdade de publicidade não me preparou pra estar aqui. A faculdade de publicidade me preparou pra fazer um monte de peça publicitária linda e ganhar prêmio. Vou ser bem honesto. É. Não minto, sou publicitário, com orgulho, me formei show, mas não me preparou pra estar aqui. Agora, o que a faculdade de comunicação me preparou? Pra fazer isso aqui. É. Tá falando com a galera, tá entendendo o cliente, conversar, interpretar. Uma das habilidades que a gente vai falar já já aqui, mas pra mim que é muito importante pra quem tá com transição de carreira, é saber entender o contexto, interpretar a demanda e saber fazer perguntas. A faculdade de comunicação me preparou pra estar aqui. É isso. E muitas vezes você vai fazer a interface. Sim. Hoje eu trabalho com negócio e trabalho com Você fica engenheiros. fazendo translate toda hora. É interface, que a gente precisa fazer. E vai ser sempre fácil? Não. Mas a gente tá A ali maioria das vezes tentando. é difícil pra caralho. Mas a gente vai tentar construir isso e vai lançar mão dessas habilidades, né. Uhum. Eu sempre falo: "Poxa", falo sempre da habilidade de comunicação e tal, puxa a sardinha pra isso, é a minha sardinha, né, porque é o Uhum. que eu, outro dia eu falei alguma coisa dessa no LinkedIn, um camarada veio, fez um post em cima e falou assim: "Ah, porque ficam falando sobre soft skills. Amigo, se você não tiver o hard, você não faz nada, você não sai do lugar". Eu falei: "Você interpretou tudo que eu falei errado. Tô dizendo que ninguém sai do lugar sem hard, não é isso". Uhum. Agora, o que vai fazer a diferença pra você Num lugar onde todo mundo sabe a mesma hard skill, o que vai fazer diferença. é você saber negociar, é você saber Lidar com conversar, pessoas. saber lidar com Assim, pessoas. comunicação é a soft skill que mais demite programador, tá ligado? É foda essa coisa. É, Então, se você não Não se só atenta. programador. Tá? Não só programador, tô falando da minha ele tá área falando mesmo. da área dele, É. mas assim, pra uma série de coisas Uma série também. de coisas. sacou? Então, assim, é isso. Contratou pelo hard, demitiu pelo soft. Comportamento, né, é uma coisa que faz a gente. Sim. Então, assim, estejam conectados com essas coisas, porque às vezes a pessoa fica tímida, ela fica, né, não quer mandar o currículo, não quer fazer Uhum. por conta disso, mas, pô, às vezes você tem, e eu sempre falo isso, eu falo isso nas avaliações de time também. Sempre quando a gente faz lá a mesa redonda para avaliar, Uhum. a turma fala: "Fulano, fulano tem, ele é júnior no hard e é sênior no soft. Fulano é sênior no hard e é júnior no soft". Eu trago essas coisas para mesa, porque na hora de uma avaliação, de dar mérito, de dar uma promoção, de Sim. dar uma coisa assim, tudo isso precisa contar, porque quem te salva na hora que você precisa resolver uma demanda que tá pegando fogo é o cara que tem soft. Porque mesmo ele não sabendo fazer o hard, ele vai atrás, ele pergunta, ele Troca cutuca o ideia, colega, troca. comunica. Aí tu tem um cara, pô, sênior que faz as paradas, mas você precisa resolver um problema, o cara trava, saca? Então, Uhum. assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Perfeito. E todo mundo precisa levar para suas carreiras, né? Perfeito. E é a minha maneira de avaliar, pelo Claro. menos. Claro. Se você pudesse, pensando na tua experiência, no que você vê de mercado hoje, nas pessoas que você acaba contratando no teu time, com quem você lida, nos ouvintes do Data Analytics Forum, se você pudesse dar um direcionamento, vamos dizer assim, o que você recomendaria para quem está fazendo transição de carreira? Que passos você acredita que eles deveriam seguir, assim? Beleza, o passo número 1,
Isa, se tivesse começando uma transição hoje com o que eu sei, teria feito dessa forma, É. pra tentar dar uma Primeiro, exemplificada. gente, eu não teria feito pós-graduação, tá? Já começa por aí. Porque é um baita investimento de tempo e de grana, Boa. que, assim, no fim só é um diploma que eu tenho lá. Porque as coisas que eu aprendi ali pouco servem pro que eu sei hoje, pro que eu Tá. faço hoje. Talvez eu fizesse hoje, com a maturidade que eu ganhei ao longo dos anos, Uhum. me esfolando lá, fazendo as coisas, porque talvez o conteúdo todo que eu vi lá, eu ia aproveitar de outra forma. Pô. Então Tá. um monte de gente vem falar assim: "Ah, tô precisando fazer um MBA, uma pós". Cara, tu manja das ferramentas que você usa no dia a dia? Você sabe Talvez não seja o fazer? momento, né? Você sabe resolver um problema, mão na massa? Depois dessa etapa, aí você vai fazer Boa. porque é um baita investimento de tempo e de grana, e você precisa aproveitar isso. Não Perfeito. fazer meia boca, saca? Uhum. Não porque você, tô falando meia boca não no sentido que você não vai aproveitar Uhum. porque você não quer, mas porque você não tem a bagagem pra isso, pra fazer as Perfeito. perguntas, pra questionar, né. Perfeito. Então eu faria cara, hoje a gente tem conteúdo pra caramba, que tem um cronograma ali. Poxa, tem o Métricas Bros Prime, tem um curso ali da esquina que você vai pegar de ponta a ponta, que vai te ensinar a fazer Podcast, Não, tem o próprio podcast, YouTube. YouTube. tem Cara, umas coisas. estudar YouTube hoje, cara, é o maior Uhum. canal pra você aprender tecnologia. Tem lá, fizeram uma pesquisa sobre isso, não tô falando da minha cabeça. Então assim, poxa, tem conteúdo pra caramba, aprendam a pôr a mão na massa. Aprendam a fazer e aprender com os erros. Não adianta. Cara, cuidado com a frustração, porque quando você for fazer, você vai errar. Uhum. Você não vai acertar de primeira. Vai lá ver o tutorial, vai pedir ajuda pro coleguinha, entre nas comunidades, troquem. Tem uma série de comunidades hoje. Escolha a que mais você se sinta à vontade, pega e troca com essa galera. Mas erre, aprenda com o seu erro, crie uma casca e Uhum. depois vai fazer uma pós-graduação, um MBA, Boa. um título. Vai ter um título que vai te ajudar a galgar Currículo mesmo, um né? passo a mais, Boa, né, uma boa. promoção, uma coisa Legal. que você queira. Mas, assim, eu faria a primeira coisa que eu faria diferente, naquela época, não é que não existisse quando eu Uhum. fiz isso, mas existia em menor escala, Uhum. né. E eu tive pouca orientação também. Esse colega que eu trocava ideia, ele era um cara que é brilhante, né, ele ainda Uhum. é brilhante, mas a área de atuação dele é IA, é outra coisa, não era Digital Analytics. Então ele me Uhum. dava ali umas pinceladas Uhum. dos MIT's Technology Review que ele lia da vida, das coisas que ele fazia, Perfeito. mas não era a disciplina Digital Uhum. Analytics. Cara, hoje você tem gente para te guiar, entende? Concordo. Então aproveite isso. E aí, isso pensando em hard, né. Boa. E pensando em soft, eu acho que a troca é importante, tipo, troque com pessoas e troque com pessoas diferentes de você, se possível. Pra isso as comunidades, inclusive. É. Comunidade, Isso. evento, vá, Boa. cara, vá. É um dia, 2 que você vai perder, mas que você vai aprender pra Feedback, você caramba e tá vai ganhando, né, fazer investindo, né? não só networking, mas você vai É. conhecer gente diferente, cara, entender E como que que funciona o mercado na prática por pessoas isso, que já estão lá dentro, sacou? isso. E Perfeito. trocar com essa galera, e pedir ajuda, e falar. E quando eu falo, né, tipo, trocar com pessoas diferentes, quando a gente vai procurar um mentor, uma pessoa assim, a tendência é a gente ir por afinidade. Uhum. E essa figura do mentor, ela pode ser alguém que você tem afinidade mesmo, ela vai te ajudar a ter uma visão. Mas procure os detratores também, porque de Perfeito. alguma maneira eles vão te ajudar a enxergar alguma coisa ali, que às vezes o teu mentor não tá te falando por afinidade, porque vocês já são meio espelho um do outro, Uhum. mas às vezes um cara que pensa diferente vai te falar: "Pô, não investe tanto tempo nisso não, vai ver outra coisa ali. Pô, em vez de você olhar tanto assim para o hard, por que você não vai tentar resolver um problema do time, resolver um Uhum. problema de visão, de gente, sabe? Eh, Às vezes a gente precisa se aventurar naquilo também que a gente não é bom, pra gente Sim. poder sair do zero ali. Não significa que aquilo
que aquilo que não é inato para você, que você vai ser Sim. 100%. Você pode ser 30 nesse, pode ser 90 no outro, 80 no outro, mas saia do Sim. zero aqui. Cara, eu concordo com o que você falou, e no meu pensamento, na forma como eu construí minha carreira, não faria nada diferente, tá. Mas o que eu daria pra galera de recomendação, a primeira coisa que eu fiz foi estudar pra caralho. Então estudar na minha época era ler livro, ouvir podcast da gringa, porque não tinha ninguém no Brasil falando dessa É, porra. aham. Era ler artigo da gringa, porque não tinha ninguém no Brasil nem na América Latina falando dessa porra. E ter mentor ali, sempre falo do meu amigo Rodrigo Assis, que era meu gerente lá na época, de eu chegar pra tomar café da manhã com ele, que eu já deixava o café da manhã dele montado, pra ele ter mais tempo pra ficar comigo na mesa eu tirando dúvida. E o que eu fiz muito pra melhorar minhas habilidades, por exemplo, em Google Ads, em SEO, em planejamento, foi oferecer isso para os outros de graça. Então eu fazia SEO para uma empresa de graça e falava: "Meu pagamento, se eu fizer merda, você não pode fazer nada, porque eu tô testando. Agora, se não tem ninguém aí, você não tá me pagando, você não vai ter jeito de reclamar. E eu ainda assim vou te entregar relatórios e tal". Então eu fiz isso. E continuei estudando muitas coisas hard skills ali. E eu não esqueço, e aí eu posso falar abertamente aqui, que eu lembro que eu tinha uns 19, 20 anos, e eu nem estava dedicado a isso ainda, e eu fiz 3 cursos de verão na faculdade Estácio de Sá, que ainda tinha lá no Le Meyer. Eu lembro dessa época dos cursos de verão da E eles Estácio. tinham uma unidade lá no shopping do Meyer e tal, grande shopping do Meyer, vocês não sabem não, mas foi o primeiro shopping da América Latina, tá. Shopping do Meyer. Que Tá loucura. maluco? Eu sou do Meyer, que é do Meyer, no Meyer. Cara, e eu fiz 3 cursos, eu fiz curso de branding, eu fiz curso de docência e eu fiz curso de oratória. Uau. E, pô, esses 2 últimos aqui, que é de oratória e docência, me ajudaram muito a estar aqui hoje. E na hora que eu estava fazendo aquilo, não tinha relação com o meu emprego nem nada, mas pra mim era importante, porque eu falei assim: "Cara, se eu souber falar melhor com as pessoas", e eu falava pra dentro, rápido, inclusive muitas vezes quando eu não estou aqui no momento professor, comunicador, aqui um comunicólogo de fato, às vezes eu ainda cometo essas gafes de falar baixo pra dentro. Eu aprendi Hã. na oratória a melhorar isso. Docência, eu aprendi como que eu interpretava o que eu queria ensinar pra alguém, mas não pensando no que eu queria ensinar, em que era importante pra pessoa e como ela tinha que interpretar aquilo. Uhum. Eu aprendi galera que faz o curso, eu sempre sacaneio, eu falo assim: "Eu aprendi no curso de docência, que sempre que você vai fazer uma múltipla escolha, você bota nenhuma das alternativas, que o aluno indeciso vai clicar em nenhuma das alternativas". E a maioria das vezes o aluno clica e erra, porque não é a resposta correta, nenhuma das alternativas. Eu faço isso sempre, sou pegadinha. No curso presencial, boto várias nenhuma das alternativas e geral clica. É uma brincadeira à parte, mas eu faria isso. Eu recomendaria que você começasse de uma forma, talvez, entre aspas, tipo o pai lá do Chris, com 2 empregos. Você tem um emprego, faz um freela e vende esse freela ali pra você ter essa casca e começa a chamar esse freela de projeto. Não chama de Pode freela, ser. chama de projeto, bota esse negócio no currículo, você vai conseguir, como o Luciano falou antes, transmitir a tua experiência para o outro, mesmo sem você ter trabalhado diretamente em uma empresa com isso. E que É. seja projeto, porque assim, eu lembro até como programador, eu fiz uma transição de carreira, porque eu Aham. fazia educação física, e eu fiz até o 4º, 5º período de educação física, e aí migrei para a área de tecnologia, mesmo porque assim, foi uma migração, eu estava voltando para o lugar onde eu estava desde os meus 12, 14 anos, assim. E aí voltei para a área de tecnologia. E uma coisa que me ajudava bastante era eu pensando, tipo, sempre nesse processo de como que eu chego numa entrevista para poder conseguir um emprego na área de tecnologia mesmo, que é o que eu quero, tipo, mostrando pro cara que eu sei de fato fazer. E aí eu comecei a me programar, pensando nas sazonalidades do ano, assim, quais eram as datas comemorativas e que tipo de aplicativo, que tipo de aplicação eu fazia que resolvia um problema, sabe? Então era sempre em cima de uma necessidade de negócio e eu Hã. comecei a direcionar, primeiro, porque o cara sabia que eu entendia sobre isso, o cara começou a ver que, tipo, o código ali dentro dessa estrutura é o que menos valia, sacou? Era perceber um problema e conseguir resolvê-lo ele de forma técnica, que me Sim. ajudou bastante a galera perceber um valor nessa troca, Excelente. sacou? E tem um outro caminho que eu estava pensando também enquanto vocês estavam falando, que é o seguinte, tem um outro caminho que enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando também, que é a possibilidade de você se movimentar dentro da própria empresa Pode que você crer. está. Exatamente. Às vezes você trampa no financeiro, às vezes você trampa em outra área, mas você fala: "Cara, eu gosto disso aqui". Pô, vai lá conversar com o pessoal da área. Às vezes você vai conseguindo: Sim. "Pô, posso pegar um trabalho? Posso sentar junto aqui?".
Posso fazer... Cara, acontece muito lá no banco, cara, tem uma turma de agência que trabalha em agência no dia a dia que quer migrar para a área de Uhum. Digital Analytics. E aí tem as trilhas do banco lá, né? Maneiro. Aí a galera se organiza lá, porque tem horário de bater ponto, tem umas coisas que Uhum. ainda assim. Pô, que eu posso... Os caras me mandam mensagem assim, o que eu posso fazer fora daqui, do horário, que eu não tenho que logar no computador da empresa, que não seja a trilha da empresa? Posso fazer... O que eu posso fazer aí? Pô, então são pessoas que estão lá dentro do banco, Sim. trabalham em agência hoje, galera nova, assim, que quer pensar em outro caminho. Sim. Isso é muito Então, irado. Não, e pensando na área de Digital Analytics, porra, monta teu blog, começa a analisar os É, dados do escreve. teu conteúdo, Fica à escreve. vontade, ó. Quer Sacou? escrever pra gente? Manda aí. A gente troca uma ideia. Não, mas eu que digo as mais portas pro estão cara abertas. poder ter um próprio dataset pra ele poder Sim. analisar e ele e tomar a decisão e criar os cases em cima gente, hoje dos tem dados que ele coleta já. muito repositório de dado público para você brincar Tem também. mesmo. Sim. Assim, eu super entendi o que o Luciano falou, porque tem muito problema de coleta. Então, se você está numa questão de dataset público, você não vai resolver o problema de coleta É, ali. você não resolve o problema de coleta, Sim. mas ainda assim você consegue trazer putas cases, sabe? É, Tipo, desde a hipótese até você conseguir isso. comprovar ela com E, aquele pô, dado, sabe? ali no Kaggle tem um monte de coisa. Sim. Tem repositórios de dados públicos do próprio governo, Próprio né? governo, Que tem você pra pode caramba. pegar. Tem Tem. DataGov, tem DataSUS, tem uma série de coisas. Tem um negócio chamado Brasil.io, que esses caras, eles pegam repositórios de dados que estão, tipo, em PDF, coisas assim, e o job deles é uma organização Uhum. civil, né? Os caras botam tudo em CSV, em planilha para você Uhum. brincar e fazer as Olha que coisas. maneiro. Sim, maneiro. Tem uma série de datasets públicos que você pode construir DataVis, que você pode, se você quiser ir para uma área mais de criar um forecast, porque é uma Pô, série pode cruzar, temporal, quer ter experiência de fazer um pode data lake, fazer. cruza dados É. dessa porra, sacou? E tem muita ferramenta gratuita. pra isso. Exatamente. Hoje Que a é gente tá uma num momento- vantagem, inclusive, que a gente não tinha na nossa época. e- Essa quantidade de ferramenta gratuita pra você E poder até montar as Exato. pegando coisas. sacou? tudo do que a gente foi falando aqui, eu queria reunir em duas paradas numa mesma pergunta aqui, pra gente ir pros finalmente, por incrível que pareça. Boa? A gente deve ter mais pergunta, mas a conversa tá indo muito bem, muito gostosa. Faltava só um chopp e os amendoim. Porra, É. eu topo. Mas eu queria pensar no seguinte, Isa, que você pudesse trazer pra gente, o que que hoje, na tua visão, como profissional, como quem fez essa transição, como comunicadora no Data Analytics Forum e como quem tá ali dentro olhando equipes, o que que você entende que são habilidades essenciais ou primordiais ou habilidades padrões, soft ou hard, essas habilidades que um profissional de digital analytics tem que ter e quais são os alinhamentos e expectativas que devem ter? Porque a gente já fez um outro podcast aqui com o Claudio Bonel, que o Bonel trouxe um ponto foi muito interessante quando a gente fala da área de BI, Data Science também. É a galera achar que vai fazer um curso de tantos R$ 1.000 e a partir desse momento ele tá ganhando, ele vai participar de vagas para ganhar 20 mil. Só que ele não tem o famoso HCC, que é a hora de cu na cadeira, ele É. não tem a experiência, ele não tem nada que comprova, ele só fez o curso. E É. automaticamente alguém vendeu que ele ia ganhar 20 mil. Não, isso E não acontece. aceita e fica puto, né? Nossa, eu tô puto com isso já. Porque... É. porque, tipo, assim, eu tô com algumas vagas aqui abertas pros times, e quando você vai analisar o portfólio, por exemplo, de um designer, lá só tem projetos que ele fez dentro de um curso. E assim, zero problema, sabe? Mas o que a gente precisa no dia a dia de quem tá contratando são coisas reais e Dependendo da aplicações vaga, reais. de novo, né? Sacou? Se fosse um cara júnior, Exatamente. Se fosse ok, cara agora júnior, você tá ok. indo pra um cara pleno e Exatamente. ele não tem experiência, pô, você já não é pleno, É. sacou? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho desse elemento de expectativa e o que que você entende que são habilidades primordiais, assim, pra galera poder ouvir aqui e falar, pô, então eu tenho que correr um pouco atrás disso, pelo menos, assim. Tá. Eu acho que primeiro você tem que entender se você tem curiosidade. Você é uma pessoa que vai esperar tudo cair no teu colo, esquece, vai procurar outra profissão. Não, Concordo plenamente. não. Concordo. Se você não tiver, se você não... Ah, eu não gosto de perguntar, eu tenho vergonha, eu Tá tenho... fudido. Amigo, Próximo, vai. outra profissão. Essa aqui não é pra você, tá? Outra. Saber entender o que a outra pessoa quer. E quando eu tô falando disso, tô falando da entrega que você vai fazer, né? Porque a gente, na tecnologia, a gente tem uma gente faz assim. Isso aqui
se faz assim, assim, assado. Então é assim. Não. A tecnologia, ela existe para servir a outra coisa. Ela sozinha, ela não faz nada. Verão. Esse microfone aqui, se não tiver uma pessoa falando, Não serve pra porra nenhuma. ele é só um microfone. E não serve pra nada. Aí, o Gabriel vai falar pra mim assim, é Gabriel, né? É, Gabriel. Então, por um segundo eu fiquei, gente, será que eu falei merda? O Gabriel fala pra mim assim, você tem que botar o microfone assim, você tem que fazer ele assado, porque senão ele não vai captar o seu áudio. Perfeito. Então, se eu não seguir o que o Gabriel tá me falando ali, de como eu devo utilizar o microfone e como é a forma correta de falar no microfone, ele não vai captar o meu áudio e no fim não tem podcast, Perfeito. certo? O microfone precisa servir a algo, assim como aquilo que você está fazendo. Perfeito. Então, saber ouvir o que quem tá pedindo precisa é fundamental, porque você vai construir, você vai conectar uma base, você vai construir uma coisa, você vai construir um Perfeito. dashboard, você vai fazer uma análise. O que que a pessoa quer saber? E eu costumo falar duas Eu sempre coisas. volto, tipo, às vezes a própria galera na comunidade do Prime, assim, a galera vem com umas dúvidas, assim, cabeludas, assim, sobre o GA4, e aí, quando eu vou perguntar, e a galera vem, tipo, uma super expectativa sobre o que eu vou falar, alguma coisa, eu falo, mas o que que você precisa analisar mesmo, sacou? E muito porque, na maioria das vezes, a dúvida que a pessoa tem não tem nada a ver com Nada. O que ela a precisa. resposta que É ela porque precisa. acho que tem 3 coisas. Eu ia falar dúvida, tem 3. Complementando isso aí que você tá falando, é que na área de tecnologia, na área de digital analytics, a galera tende a pensar sempre no mais complexo, nunca no mais tranquilo. Se for mais tranquilo eu usar o Excel, foda-se o Data Lake nesse momento. Mas é isso. A Não, a galera aplicabilidade. já quer o Data Lake, vai demorar 6 meses, um projeto, de contratar um monte de gente, sacou? Calma. E é o que eu sempre falo assim, gente, ninguém construiu. Pensa na história, gosto de exemplos, né, que todo mundo consiga entender. Então, ninguém começou dirigindo um carro 2.0. A humanidade, ela veio de uma carroça. Tinha uma carroça com 2 rodas, um cavalo, 2 Porra, era um cavalos. cavalo, meu chapa, que carregava. Aí, daqui a pouco, vem alguém lá que criou um motorzinho, botou uma carcassinha mais simplinha, botou. Aí evoluiu, aí hoje você tem os carros lá, aqueles mais bizarros, com não sei quantas potências de cavalos, que correm e que nem tem pista para correr esse carro. Porém, existem, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Você não vai construir um modelo perfeito no momento zero. Exato. Você vai criar a primeira carroça para resolver. Então, é o Excelzão, com dado manual, que vai resolver meu problema hoje, e meu tempo para investimento é isso aqui, e meu custo é esse aqui? Beleza, atende. Ah, mas o cliente quer algo mais robusto. Então converse. Então, vamos ter aqui, né? There's no free lunch, né? Exato. Então, você quer algo mais robusto? Então, tem o custo de ferramenta, Exato. tem o custo de hora pessoa, Exato. hora homem, hora mulher, né? Exato. Então, tudo tem um custo e tudo vai ter. Então, quero isso aqui, acrescenta. Que nem o sorvete. Quero só o sorvete, custa R$X. Sorvete mais a calda, mais o Sim. palitinho, canudinho, mais o MM, mais não sei o que lá. Cada topping que você bota é um dinheirinho a mais, né? Exato. Mesma Exato. coisa. Então, alinhamento de expectativa, nesse caso aqui, é fundamental. Sim. E acho que alinhamento de expectativa das pessoas que estão olhando para uma profissão, cuidado com os vendedores de ilusão. Cuidado com essa turma que te diz que você vai ganhar X mil reais e se você fizer o curso tal. Não existe isso. Porque se existisse, todo mundo ia estar pedindo empréstimo no banco, fazendo o curso tal, ganhando tal emprego e pagando o empréstimo com seus 2 primeiros salários. Não existe, gente. Você precisa comprovar para a pessoa lá no final, na hora que está te contratando, que você sabe fazer aquilo. Então, o curso é uma ferramenta. Ele não vai resolver o problema por você. Se você não puser a mão na massa, não se expor ao erro, não se expor ao risco de acertar ou de errar. Cara, o que eu ia falar era justamente isso. Os 2 outros pontos que eu ia dizer era isso. Era, primeiro, é entender que não existe pergunta idiota. Idiota é Não. sair sem perguntar. Porque É. se você não pergunta e depois tu entrega o pior, a culpa não vai ser da pessoa que demandou, é tua. Tu não perguntou, porra. E a segunda coisa que eu ia falar é que todo trabalho é a contrapartida. A empresa paga pra você trabalhar e você trabalha pra ganhar o salário da empresa. Uhum. Então é uma contrapartida, cara. Essa relação que hoje em dia muita gente
bota a empresa de vilã e muitas vezes a relação que a gente tem da empresa botar os funcionários como vilão, isso não existe, que é uma contrapartida. A empresa Sim, contrata para a pessoa prestar aquele serviço. A pessoa presta aquele serviço para ganhar o salário todo mundo dela. precisa de todo E mundo. acabou, é contrapartida, ambos os lados, sacou? Aham. Então, nesse cenário aqui, de você entender que é uma contrapartida, não adianta você fazer um trabalho meia boca, não adianta você querer ganhar muito se você não tá tendo a contrapartida. E a empresa, do outro lado, ela pode até pagar pelo que você tá falando inicialmente que faz e acontece. Mas na hora que ela entender que a contrapartida é você não executar aquilo que você disse, ela vai sair, vai tirar você. É Então não isso. adianta você acreditar que você vai ganhar 30 mil reais, porque você não vai saber o que você precisa executar. E claramente estou falando de alguém que está fazendo transição de carreira e está começando agora. Né? É. Você não vai ter as habilidades técnicas para ganhar aquele valor e você conseguir executar aquilo. Você vai entrar, a empresa vai pagar, quando der 3 meses a empresa perceber que você não evoluiu, ou você não é um king size do bagulho, que em 3 meses se desenvolveu de uma forma mágica, vai ter uma contrapartida, que vai ser, não preciso mais do seu trabalho. É E aí o isso. que acontece que a gente vê no mercado toda hora? Layoff, 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 layoff. É. Layoff para mim tem duas coisas. Uma falta de responsabilidade da empresa de planejamento para saber aquilo, né? Porque ela tá falando com vidas de É. pessoas, possivelmente gente que trocou de área e tal. E também do outro lado, nesse layoff de tecnologia, é uma questão de tentar alinhar expectativas de novo, porque tá meio surreal nesse sentido hoje, principalmente, eu tô nem falando da nossa área aqui não, agora falando mais da área do Luciano ali, é surreal. O maluco estuda um curso na Udemy Ah, e ele quer sair ganhando 9 conto. ah, Você nem botou a mão no código, porra. é. Né? Dá uma Gente, respirada. Ah, e tem um ponto também, né? Quando você estiver fazendo esse processo de transição de carreira, tente não ser fanboy de uma ferramenta específica. Boa. Então, quando você for, tá migrando para Digital Analytics, você não precisa ser o pica do GA4. Tem que entender que antes do GA4, o que você manipula são ferramentas de mensuração e coleta de comportamento do usuário. Quando você for, por exemplo, pensar em coleta de dados, você está utilizando uma ferramenta de gerenciamento de tags. Uhum. Antes disso, quando você faz essa camada, você não vira fanboy, automaticamente você não vira um otário e você aprende que, porra, o cliente XPTO ali, ele tá usando uma outra ferramenta agora. Cara, Eu vou deixar de perfeito. atender o cliente, vou ter que ser... Não, e você Sacou? volta na máxima que a Isa falou. É saber entender. Poxa, se eu sei, vou dar um exemplo de Digital Analytics aqui. Se eu sei o que a Amplitude faz, eu sei o que o Mixpanel faz, eu sei o que o GA4 faz, na conversa que eu tenho com o cliente ou na conversa que eu tenho com a minha empresa, eu consigo explicar e também deixar explícito o benefício e malefício que eu vou ter na escolha de uma das três. Então, se eu quero uma ferramenta que vai me entregar mais informação de produto, talvez nesse momento que a gente faz o podcast não seja o GA4. Talvez a Amplitude Mixpanel venha te entregar mais sobre isso. Exatamente. E Só você, que se por você for entender esse fanboy de cenário, ferramenta, você vai querer enfiar a goela abaixo o GA4 do cara e lá na frente você vai aprender com esse erro. Então, tipo, Boa. se você estiver migrando de carreira agora, evite ser fanboy de ferramenta. e acho que perfeito. Evite ser fanboy de ferramenta e evite achar que saber fazer uma coisa resolve o problema. Isso não resolve. E aí eu acho que muito do que o Steve está trazendo aqui de alinhar a expectativa, você tá quando a empresa está contratando tá contratando essa pessoa para fazer alguma coisa, ela por isso que eu falo muito dos soft skills. Ela tá contratando não só a sua capacidade de construir um código, ou a sua capacidade de replicar um Uhum. código. Ela está contratando alguém que ouça um problema, que saiba colocar no Uhum. código a solução para aquele problema, Uhum. de ir atrás daquele problema. E por isso que eu falo tanto do soft. Para isso você tem que estar com os ouvidos bem abertos para entender a necessidade. E isso, gente, você chegar para um cliente ou para um cliente interno e falar: "Olha, isso aqui não é possível fazer. Eu testei, eu estudei, não dá para fazer", tá tudo bem. A questão é que você precisa ir lá, testar, entender se é possível ou não. Que nem Boa. você de vez em quando vem uma pessoa querendo
dado retroativo que não foi coletado. Desculpa, não dá. Isso não... Não dá pra fazer mágica também. Mágica não dá. Então, ok. Ou me pediu uma coisa aqui, tô tentando, vou entender a viabilidade. Vou olhar ali, vou estudar pra Uhum. você e vou te dizer. Isso aqui não dá pra fazer. Isso aqui dá pra fazer, leva tempo e tem custo. Isso aqui dá pra fazer, atende mais ou menos, tem menos custo. Você escolhe. Tô te Uhum. dando o menu aqui, cardápio, o que você quer, né? Mas a gente não pode simplesmente falar não e pronto. Você tem que explicar. A Perfeito. pessoa que tá querendo entender, ela precisa resolver um problema. Uhum. Por isso que eu falo do soft. O soft demanda essa necessidade, você entender essa necessidade que Uhum. a outra pessoa tem, de entender por que que dá, por que que não dá, o que que você vai fazer quando se você vai parar para estudar para entender, o que que é. No fim, a gente está lidando com necessidades Perfeito. múltiplas de Perfeito. pessoas, né? Perfeito. E isso isso faz você pagar 9 conto num cara. Perfeito. Perfeito. Não o cara ter feito um curso em que escola que seja, pode ser sei lá, pode ser um curso de programação em Sim. Harvard. O curso de programação em Harvard vai te ensinar a codar da mesma maneira que a Udemy ou o outro te ensina. Pedagogia é a mesma. Uhum. O seu pagamento, ele vai aumentar pela bagagem e aprendizados que você tem de lidar com as situações, Perfeito. né? Até porque no processo de contratação, todo mundo, pelo óbvio, já tem a hard skill. A diferença vai ser a soft, Vai ser sabe? soft. Se você não vai concorrer com pessoas que, não, então saber programar é uma vantagem. Não, é obrigatório. Se você não souber pra isso, aquela vaga. então, tipo, o que você tem que conquistar junto com o hard é a soft. E quando você vai pra entrevista, você tem mais 25 cabeças que têm a mesma hard que você. E aí, como é que você se diferencia, sacou? Mas, ó, Isa, pra gente deixar isso mais prático ainda, eu vou te fazer 2 perguntinhas numa só. A gente vai dar um recado e você devolve essa resposta pra gente. Que é, se você pudesse listar ali a habilidade técnica e comportamental que essa galera tem que estar aqui se desenvolvendo para essa transição ou para essa carreira começar, e como é que você entende que a galera pode, não digo sobreviver, mas como é que a galera pode lidar no dia a dia com um mercado tão competitivo, É. que não é simples. E pensa que a gente vai dar um recado antes. Tá bom. Recado esse pra você que tá ouvindo esse podcast e ainda não deu as 5 estrelas, não clicou em seguir. Você Five. tá no YouTube, inclusive, você tem que dar o curtir, compartilhar isso daqui com mais pessoas, porque se você tá aqui no momento de transição de carreira, você acabou de ter uma mentoria gratuita. Que custa caro, tá ligado? O mínimo valorize. Exatamente. Eu não valorize. sou o Nemesis do Resident Evil, mas eu gosto do 5 stars. Exatamente. Boa. Então, por favor, dê 5 estrelas no Spotify. Como eu tô brincando ultimamente aqui no podcast, como diria o Chico Feliz lá no podcast O Ateliê e também lá na Mulher da Casa Abandonada, fazer isso aqui custa trabalho, trampo de um monte de gente. Eu não tô nem pedindo pra você pagar, Pô, é de tô nem te graça. cobrando, porra. Só tô pedindo pra você dar Tu uma vai moral. começar a trabalhar com um Digital É isso Analytics ano aí. que vem aí, ou no meio do ano. Porra, E, porra, tu escutou isso daqui e não pagou nada, eu cara. tô pedindo pra você fazer 3 Tu já coisas. tem um monte de empresa cobrando o primeiro salário Olha aí, aí, eu não tô nem é. fazendo isso, porra. A gente só tá pedindo pra você fazer 3 coisas. Coisa número 1, dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar com a maior quantidade de amigos, amigas, sócias, sócios. Pega os que precisa cortes desse saber sobre podcast isso. e manda pra galera. Exato. Exatamente. E por último, dá uma moral pra gente. Segue aqui o Data Analytics Forum, segue a Isa aqui na descrição, segue a gente, troca ideia, fala pra gente o que você achou do podcast, o que tu concordou, o que tu não concordou. Vamos promover o debate pra cada vez mais Não gente tá concordou, falando pode sobre mandar isso. também, pô. A gente vai Manda, trocar pô. ideia. A gente. Uma das características da respondendo Boa. à pergunta do Esteves é: esteja aberto ao feedback. E Exatamente. nós aqui estamos abertos ao Exato. feedback. Falei merda aqui? Pode falar. Boa. Aí eu vou pra casa, vou pensar. Perfeito. E. Será que ele falou E vamos merda? Olha o debater. poder analítico aí. Das características que a gente precisa. Não, e é bom pra gente debater, né? É, Ninguém claro. se odeia, a gente vai promover Não, debate. e assim, desculpa, eu vou cortar aqui rapidinho, mas é porque até no dia a dia de trabalho, esses embates são normais. Normais. Porque você vai ter uma ideia sobre uma hipótese Sim. XPTO, eu vou ter outra, Sim. e no dia a dia de trabalho, acostumem-se, você vai debater com muitas pessoas. Gente, se todo mundo sempre concordar, o discurso A gente nunca tá sai do fudido. lugar. É. Não sai, tá porque se fudido. todo mundo falou aqui, bom, então só gostamos desta ferramenta. Ninguém, Pô. ninguém usa outra, e aí, né?
Não teria É, computador, não teria smartphone, não não teria teria carro. nada. Todo A mundo concordava que charrete divergência, funcionava, porra. né? A divergência, tanto que, né, foi banido. Aí, tá, mas tem charrete. Então, assim, né, a divergência leva a gente para outro patamar, evolui tecnologia, evolui a gente como ser humano. Então, eu acho que essa é a primeira skill. Aberto ao Perfeito. feedback, Legal. aberto a ouvir aquilo que você faz bem e aquilo Uhum. que você não faz bem. Perfeito. É difícil, mas é importante, né? Assim crescemos. Boa. E acho que essa questão do feedback leva para outro ponto, que é a escuta. A gente precisa escutar. Escutativa. Escutativa, a gente precisa ter. Nem sempre é fácil, eu sei, mas é importante. Porque numa época de muito falatório, ouvir é importante, a gente sabe, né? Pô. A gente entende o que o outro precisa Já nessa. vou fazer uma brincadeira, mas quem tá ouvindo aqui é bom ouvinte. É, Tá 1 hora e caralhada ouvindo a gente tá aqui. falando. É isso aí, vambora. Você já tá na frente da maioria aí, ó. Você que escutou a gente até aqui. Tu já tá fazendo a escutativa. Já. Mais ativo ainda se tu estiver anotando aqui o que tu vai fazer, como é que tu vai seguir. Exatamente. Inclusive, tem uma galera que tá fazendo umas anotações dos nossos conteúdos, sabia? Então, O cara escuta o podcast, faz as anotações e depois manda nos grupos de comunidade. manda pra nós aí, Manda que a pra gente gente publica aí. e dá moral pra você. Claro. E, pô, acho que é importante saber ouvir, saber perguntar. Isso você vai aprendendo errando, tá tudo bem. Acho que é importante, falando ainda de soft skills, importante você aprender a se colocar. Também vai aprender torto, um dia você vai falar de menos, um dia você vai falar de mais, um dia vai falar atravessado e tal, mas exercitando. Se nunca tentar, não vai melhorar, né? Tem que fazer. E eu acho que é importante entender o problema. E procurar entender o problema daquilo que você está tentando resolver, né? O exemplo do microfone que eu dei ali. Curiosidade, tentar estudar, tentar procurar. O diferencial da nossa carreira é essa, tá sempre estudando, sempre entendendo, sempre aprendendo. Claro, depois de um tempo você tem que entender equilibrar, como equilibrar isso. Tô falando pra galera que, assim como eu, puxa pra mais e às vezes tá fazendo coisa demais e às vezes precisa dar uma parada, porque a gente precisa viver também. Lógico. Mas, assim, por favor, não deixem de estudar e de continuar se aprimorando. De hard skills, eu acho que se você vai para uma área de digital analytics, você tem que aprender a dominar uma ferramenta de analytics. Perfeito. É GA4, é Adobe Analytics. Você vai acabar indo pro GA porque é a única gratuita, né? Mas, seus primeiros testes ficam bem mais fáceis no GA4 porque é gratuito. Na maioria das não vezes. estamos ganhando nada do Google, na verdade seja queria, dita, inclusive, mas. Assim, é isso. Eu trabalho nessa área aí há cerca de 8 anos. Trabalhei com a Adobe uma vez. Todos os demais GA. O né? máximo, aqui do nosso lado é Amplitude, Mixpanel e GA4. E trabalhei também com a Adobe ferramenta mais. própria da IBM, mas porque era Na IBM. na IBM. Ponto. Então, você tem que dominar isso, né? Aprimorar seus skills de análise, né? Investigar, perguntar, entender, suspeitar de quando tem uma coisa errada ali, tá diferente da. E para isso, gente, é religião. Você tem que entrar todo dia ali e olhar. Você só vai entender que algo parece fora do padrão se seu olhar estiver acostumado àquilo. Pô. Se entrar no negócio uma vez ao mês, desculpa, você não vai entender padrão. É todo dia, é religioso. Você tem que cuidar daquilo como se estivesse regando a plantinha, né? Ver o crescimento ali da plantinha. Tamagotchi. Então, Tamagotchi, enfim, o que tem que cuidar. E eu acho que a partir daí você vai entendendo as necessidades. E esse que eu acho que é o diferencial. O que é a demanda para mim agora, enquanto profissional, né? Eu nunca achei que fosse trabalhar com gestão de dados, né? Mas fui trabalhar. Então, qual que é a minha demanda agora e o que eu preciso aprender em relação a momento. isso? E eu acho que é isso, assim, é inverter a lógica do curso, que o curso vai te dar tudo e que o curso vai te dar um emprego. Perfeito. Não,
É curso é uma 50-50, é isso aí. ferramenta para você evoluir ali o que Perfeito. você está fazendo. O professor só mostra o caminho, quem trilha é o É aluno. isso. E Não adianta nada sair comprando um monte de curso se você não vai não, religiosamente estudar todo dia, tá é ligado? isso. E também outra coisa que eu acho uma furada, gente, planejem, façam da maneira que vocês acharem melhor. Eu faço em planilha de Excel, organizo meus semestres. Então, meu semestre tal, vou estudar isso, vou fazer isso. E eu faço tudo, faço para planejamento financeiro, faço planejamento de estudo, para meta pessoal, quero viajar, quero comprar um carro, quero comprar não sei o quê. Sei lá, o que te faz feliz? Eu quero, sei lá, ir à praia uma vez por semana. Eu gosto de organizar isso numa Uhum. planilhinha. Tem gente que faz num planner, De outra num forma ali, né? Tem bode. aplicativo pra essa porra. Tem aplicativo, tem tudo. Cada um faz de um jeito. Só faz. Só faz no papel, em casa. Deixa ali colado do lado da tua cabeceira. Boa. Planeje-se. E planeje-se com coisas factíveis. Não adianta colocar que tu quer ganhar 20 mil amanhã se Tá você começando hoje. não gramou. Tem que gramar. Boa. E coisas factíveis em todas as esferas. Também não adianta dizer, tipo, eu quero amanhã ir para o Japão, né? Tipo, não. Crie metas possíveis para você alcançá-las e você Uhum. tangibilizar outras que Perfeito. são, né? Seja gentil com você, porque se você põe uma expectativa muito alta, tua frustração Uhum. vai ser alta na mesma proporção, né? Perfeito. Aprenda a dosar isso. Isso é importante para você não gerar uma ansiedade para si mesmo, né? Perfeito. Você tá lutando contra você mesmo. É isso. E aí só quem perde é você. Você Uhum. adoece, você perde energia, Uhum. você se frustra e fala: "Putz, eu não sei fazer nada". Não. Você estava no 0 e queria ir ao 100 em 1 ano. Não. Boa. É caminho, construção. Então, isso tudo vale mais do que, você: "Pô, vou fazer 15 cursos esse ano". O que que tu vai aprender? Faz 3, mas aprende os 3. Aprende real, né? Os 3. E aí você leva em vez de fazer 15 em 1 ano, você faz esse 15 Mas tu ficou diluído, foda. Ah, mas faz e aprende, boa. porque senão teus diplomas vão ficar lá pendurados, Perfeito. mas não Vai vão ser valer. escolha. E aí você vai ficar lá naquela ilusão do salário magnânimo e não vai Tu não tem rolar. como comprovar tudo isso. É isso. Então, Boa. assim, acho que alinhamento de expectativa é a principal coisa, assim, consigo mesmo. E você só vai conseguir, entregar se você se organizar para aprender direito e entregar aquilo. Boa. E aí você vai para o próximo passo. Perfeitíssimo. É assim, gente, eu sei que é muito difícil num primeiro momento, porque é isso, o que vendem como ilusão pra gente aí fora, de que você vai virar o CEO da parada em 5 meses. Sejam realistas, olhem para o seu entorno, olhem Boa. olhem para o lado, observem a vida das pessoas que vivem Uhum. ao seu redor. Como é a vida das pessoas? Poxa, e tenta pisar um pouco Perfeito. mais no chão, porque, né, a gente também ninguém tem que deixar de sonhar, não é isso, Perfeito. mas sonhar Expectativa. pensando o que Pé é no chão. possível, né. Boa. Luciano, verdadeira mentoria de transição de carreira aqui, hein? Exatamente. A gente falou sobre alinhamento de expectativa. Falamos o case da Isa, de como ela saiu do jornalismo e foi galgando para chegar onde ela está hoje no Itaú, as passagens dela. A gente falou as soft e hard skills são importantes para o profissional aqui dentro. Falamos que você não adianta você ser avacilador na hard skill e no dia a dia a falta de uma soft skill vai te deixar parado. A gente falou muito sobre não adianta você, no alinhamento de expectativa aqui, ser sênior numa parada e querer fazer a transição e querer ser sênior aqui. Sênior, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, que requer o HCC, horas de cu na cadeira, que vai ser o tempo que você vai ter ali para você ter essa senioridade. A gente falou da diferença de senioridade para soft skill e hard skill, que vai te dar muito, muito poder. Então, se você é sênior numa área e você vai ser júnior na outra agora na transição, É muito mais essa tua fácil você chegar a senioridade sênior. da Vou soft aprender skill mais uma língua. vai te ajudar muito ali É no teu isso. dia a dia. Falamos, inclusive, para você não criar ilusões na tua cabeça com essa falta de elemento de expectativa de achar que você vai fazer a transição já sendo milionário dirigindo um Rolls Royce. E que
sentando, se planejando, estudando, você consegue chegar lá. E eu recomendo que você faça isso no lugar onde eu entendo que é o melhor lugar para estudar Digital Analytics hoje. Aonde? Mestre Casual Prime. Aonde? Vamos escrever. O link tá aqui embaixo. Isa, brigadíssimo. Foi por muito essa aula bom, aqui, essa gente. mentoria. Valeu demais. Acho que tá tudo aí, gente. Não vai dar pra rebobinar, mas você consegue passar com facilidade com o dedinho pra Sim. voltar os minutinhos E ali. dá pra tu ouvir quantas vezes quiser, a gente Dá não cobra por Exatamente, isso. a gente, Não nem, a gente cobra. nem cobra isso, tá ligado? Mas não deixa de dar moral lá É, dos 5 pra estrelas, dá todo o seu mundo. like, custa nada, não vai cair teu dedo. Pra todo Deixa um likezinho lá, compartilha com os amigos. E é isso aí, gente. Eu acho que temos um bom caminho aqui. mundo. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Agradeço a Agora vocês. presencialmente É, no nosso Rio de podcast. Janeiro. Rio de Janeiro, terra boa, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima Até semana. a próxima e de nada por esse episódio. Au. Valeu! Valeu!